começar a meditar nas coisas de Deus. Nós estamos continuando sobre essa palavra de profecia que nós estamos falando sobre profecia. Nós estamos falando que hospedar a glória de Deus é você viver no profético de Deus. No último domingo nós falamos que há diferentes fases do profético. Você pode andar nessas fases. E essas fases, às vezes uma vem primeiro, às vezes outra, são diferentes para a vida das pessoas. São fases que você pode andar. Mas hoje eu quero falar não só sobre as fases, mas eu quero falar dos níveis proféticos. As fases proféticas são uma coisa, mas os níveis proféticos é uma outra coisa, ok? E para aqueles que talvez não ouviram, no domingo passado, eu quero dizer para você que profecia é muito mal entendida, porque nós confundimos hoje em dia, no tempo que nós vivemos, profecia com previsão. Para nós, profecia é mais ou menos como aquele camarada lá da previsão do tempo, né? Profecia não é previsão, ok? Profecia é declaração. Declaração da palavra de Deus. Se Deus não falou, não pode haver profecia. Toda profecia, a base dela, seja qual for, é a palavra de Deus. E se Deus não falou e alguém profetiza, é falso. Ok? Toda palavra está baseada, toda palavra de profecia está baseada no que Deus falou. Amém? Então, hoje eu quero falar sobre os níveis do ministério profético, ok? Hospedar a glória de Deus é dos pré-requisitos, é o pré-requisito para você entrar no nível profético. Agora, presta atenção que há alguns níveis proféticos. O primeiro dos níveis proféticos é o nível do ministério profético. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 7 a 17. Efésios 4, 7 a 17. Aí está falando do primeiro nível profético. E o primeiro nível profético é que você está na posição de profeta. O primeiro nível profético, na verdade, é o cargo do profeta. Amém? É o ofício do profeta. Os profetas do Velho Testamento eram profetas sempre que... Deixa eu explicar para você a diferença do ofício do profeta e da palavra profética. Nós temos aqui depois o segundo nível, que é a palavra profética. O ofício do profeta é mais ou menos assim como aquela pessoa que é um evangelista. Ela é evangelista aonde ela anda, quem ela vê, todas as horas é evangelista. Ok? A pessoa está no ofício de evangelista. O mestre, um dos meus dons é mestre, eu sou mestre. Porque é o dom do Espírito que Deus me deu, um deles. Então, aonde eu estou ensinando. Se eu agarrar alguém, eu já começo a ensinar. Porque eu estou nesse nível do ministério de ensino. O ministério profético também tem o ofício do profeta. O ofício do profeta é aquele que, a qualquer hora que você quiser falar, que você quiser se mover, você está no profético, como um evangelista estaria no nível profético. Eu preciso de ajuda. A minha chave do escritório está aqui, por favor. Pega para mim, lá tem está na minha escrivaninha pregada uma folha assim, sobre profecia, ok? Preciso dessa folha. Deus está falando comigo sobre aquilo que está lá. Eu olho todos os dias nessa folha e vou ler para vocês. Mas olha, o nível do ofício de profeta é aquele em que você pode... É como, por exemplo, um profeta, é como o profeta Samuel. Você pode ir perguntar qualquer coisa para ele. Por exemplo, Saul, quando recebeu a unção para ser rei, estava indo para consultar para ele descobrir onde é que estavam as jumentas dele. Você pode perguntar onde é que estão as jumentas para um profeta. Você pode perguntar o que você quiser para um profeta. Ele está no ofício de profeta. Hoje em dia nós não temos muitas pessoas no ofício de profeta. Mas quando alguém está no ofício de profeta, ele é um profeta de plantão. A hora que você chegar, você pode chegar com o que você precisar. Eliseu, Elias estavam no ofício de profeta. Quando você chegar, Deus vai revelar. Eu lembro que quando trouxeram um garotinho
que o Eliseu tinha orado para que a viúva pudesse ficar grávida e ter um filho, e aí ele morreu, trouxeram para ele de volta, e a viúva, aliás, não era a viúva, a mulher vinha vindo para trazer o seu filho, falar com o profeta, e aí ele disse assim: o Senhor me escondeu, não me revelou. Porque para o profeta o Senhor revela tudo. Revela tudo. Então, diga comigo, o primeiro nível é o nível do ofício de profeta. Esse nível do ofício de profeta está escrito em Efésios capítulo 4. Esse é o nível do ofício de profeta. Amém? Estão aí comigo? Vamos ler então. Obrigado, pastor Paulo. Amém. Amém. Vamos ler aí comigo. Mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Como é que vem os dons? De acordo com Cristo, pela graça. Vamos lá. Por isso foi dito: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Vamos lá. E isso, ora, isto, ele subiu, que é, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aí está falando do inferno, ok? Ele foi do inferno e pregou lá. Aquele que desceu é também, vamos lá gente, seguindo aí. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Para que Jesus está no céu mesmo? Cumprir todas as coisas. Cumprir aquilo que Deus tem na sua vida. Ele subiu lá para que isso se cumpra. Ele está à direita do Pai para garantir. Amém? Vamos para frente. E Ele nos deu uns como apóstolos, esse é o primeiro. Outros como profetas. Outros como evangelistas. Outros como pastores e mestres. Agora presta atenção. Para que existem esses ofícios aí? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Sabe por que Deus me deu o dom de mestre? Para edificar o corpo, para que o corpo trabalhe. Sabe por que existe profeta? Para edificar o corpo, para que o corpo trabalhe. Então o profeta não é somente para resolver os problemas que as pessoas não podem resolver. Ele pode dizer qualquer problema relacionado que não é conhecido, Deus revela para ele. Mas ele está para edificar o corpo, para que o corpo faça o trabalho. Isso são chamados os 5 dons do ministério. Amém? Então esse dom profético, nesse nível, ele é um dos níveis ministeriais, é um ofício. Assim como pastor é um ofício. Gente, pastor não é uma posição. Não é uma posição na organização. Pastor é um ofício. Um pastor tem que estar sempre no ofício, 24 horas, ok? O dia que não for mais assim, ele saiu do ofício de pastor. Ele pode estar na organização, ele pode estar no cargo de pastor, mas não no ofício de pastor. O evangelista, ele é 24 horas. O profeta é 24 horas. Entenderam isso? Esses são os dons do ministério. E esses dons são dados para edificar a igreja. Para edificar a igreja. Então, veja, não é dado para fora da igreja. É dado para edificar a igreja. Ou para trazer junto aqueles, o evangelista traz aqueles que são igreja. Jesus disse: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Me convém ir lá, pegar essas ovelhas e trazer para o rebanho. Então, quem faz isso? O evangelista. Certo? Agora está tudo no rebanho. As ovelhas têm que crescer fortes, sadias. Quem faz isso? O mestre. O pastor faz isso. Ele cuida. Ele é 24 horas. Ele não vive a vida dele em torno de si mesmo. O profeta não vive a vida dele em torno de si mesmo. Ele vive em torno do que Deus tem para edificar a igreja. É muito interessante você pensar nisso. A grande confusão no meio das igrejas cristãs hoje é essa. Entendendo os 5 dons do ministério como se fossem posições funcionais. Não são. São dons ministeriais. Ok? E é 24 horas. Eu dizer, mas como é que pode ser isso? Pode. Deus deixou para ser assim. Então olha só,
O primeiro nível é o ofício do profeta. O ofício do profeta é um dom ministerial no nível dos outros 4 dons de Efésios. Gente, é no mesmo nível, assim como existem pastores na igreja, deveria existir gente com dom, com ofício do profeta. Assim como existe gente com ofício do pastor. Assim como existe gente com ofício do profeta e do pastor, do mestre, são os 5 dons. Eles são necessários no corpo para edificar o corpo. Amém? Para que o corpo possa trabalhar. É isso que diz aí no texto que nós estamos lendo. Então, eles são voltados para o corpo. No Velho Testamento, nós temos todos os profetas cujas profecias são livros da Bíblia. Você tem o livro de Daniel, livro profético. Você tem o livro de Ezequiel. Sabe o que é o livro do Ezequiel? É a cópia de todas as profecias que Deus usou ele para dar. Não de todas, talvez. Talvez tem muitas que não estão escritas, que ele profetizou. Do Isaías, mesma coisa. Agora, qual é a diferença, então, para quem tem o ofício de profeta nos dias de hoje? O que a pessoa que está no ofício de profeta nos dias de hoje profetiza, não fica escrito na Bíblia, porque o cânon da Bíblia, isto é, os livros para compor a Bíblia, já foi fechado, já foi terminado, não precisa mais. Não precisa mais. Mas o ofício do profeta precisa existir até que Jesus leve a igreja. Porque sabe para que é dado isso? Para aperfeiçoar os santos, para que os santos possam trabalhar. Se você crê que a igreja ainda não está terminada, que tem gente para se converter, você não pode cancelar nenhum dos 5 dons do ministério. Existem linhas por aí dizendo que não, esses dons não são para hoje. Aliás, existe até gente que crê que nenhum dom é para hoje. Só foi lá para o tempo dos apóstolos. Mas esses dons são verdadeiros e são para edificar. Leia com atenção. Ele deu uns como apóstolos, profetas, outros como evangelistas, outros como mestres, para a edificação do corpo, para que ele possa fazer, o corpo possa fazer o seu serviço. Quando que termina isso, então? Quando Jesus vier encerrar a igreja. Quando não tiver mais nenhum para se converter. Aí Jesus vem, acaba. Aí não precisa mais profeta. Aí não precisa evangelista. Nem mestre. Aí terminou. Então, nós temos no Velho Testamento os profetas. E aí diz, não, mas hoje agora Jesus já veio. Não, Jesus já veio, mas os dons que trabalhavam, as pessoas trabalhavam por eles no Velho Testamento ainda são os mesmos do Novo Testamento. São os mesmos do Novo Testamento. Deus não mudou. Irmãos, há uma confusão mental hoje na igreja, que é o seguinte: há pessoas que pensam que o Velho Testamento é uma coisa e o Novo é outra. Gente, o Velho Testamento tem exatamente os mesmos princípios que estão no Novo Testamento. É tão Bíblia como o Novo Testamento. É por isso que a nossa Bíblia é Velho e Novo Testamento. Mas então, pastor, qual é a diferença? A diferença é o seguinte, é que com o passar dos tempos, nós fomos conhecendo a revelação de Deus. É o nível de conhecimento do que Deus quer fazer nesse mundo que muda. No Velho Testamento, o pessoal não sabia praticamente de nada. Lá no Velho Testamento, por exemplo, eles não tinham ideia do Espírito Santo. Sabe qual que era a ideia do povo de Deus no Velho Testamento sobre o Espírito Santo? Zero. Sobre o Filho? Zero. Eles achavam que só tinha um Deus, uma pessoa só. Nunca entenderam. E muitos falaram do Pai, do Filho e do Espírito Santo no Velho Testamento, mas não entrava aqui. Não fazia sentido na alma deles. Então, à medida que o tempo foi passando, essas coisas, essa revelação foi sendo tirado o pano de cima dessas coisas e nós fomos entendendo. Nós fomos entendendo. Houve uma plenitude. É mais ou menos quando você planta uma sementinha de laranja, ela vai crescendo, aí nasce um brotinho. Da onde veio esse brotinho? Eu tinha um negócio branco assim na minha mão, estava dentro. E aí ele cresce e de repente dá flores que tem cheiro característico. E você diz, mas esse cheiro aqui, você pega uma semente, daí você pega a flor, nossa, isso aqui não existia. Será que não existia? Estava lá. Esse é o processo de Deus, da revelação de Deus.
ela é progressiva. A revelação é progressiva, não a vontade de Deus. Ok? Não o plano de Deus. O plano de Deus não é progressivo. Desde o início, Deus teve um plano só. Ele nunca mudou de ideia. Deus não é igual eu e você para ficar mudando. Ai, me enganei, isso aqui não deu certo, eu vou mudar. Deus não se engana, esse não é Deus. Agora, a revelação é progressiva. Aí é que está o que muita gente não entende. Então nós temos os profetas hoje, eles são válidos hoje e deveriam existir na igreja hoje, como deveria existir mais mestres, mais evangelistas. Sabe, amados, nós todos temos a obrigação de falar de Jesus para as pessoas, sermos testemunhas. Mas entre toda essa multidão aqui de testemunha, Deus levanta alguns evangelistas especiais, que não pode ver alguém e pá, está evangelizando. Entenderam? Deus levanta alguns profetas, e profeta no sentido do ofício de profeta. Existe isso hoje em dia? Existe gente no ofício de profeta. Tem alguém ligado à nossa missão, a MID, o nome dele é Denis Mwanza, ok? O Denis é lá da África, um pouquinho para baixo ali da Angola, na Namíbia. Ele é da Namíbia, o Denis. Alguns de vocês aqui conheceram. Quem conheceu o Denis Mwanza? Levanta a mão. Ele esteve na igreja. Tem gente aqui que recebeu profecia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 comigo. Eu encontrei o Denis no ano de 2004. Eu fui convidado para ir num grupo de estudo e estava lá o Denis. Me convidaram que ele era um homem de Deus e tal. Eu falei, vamos lá, né? Estava começando a igreja, não tinha tanta coisa para fazer ainda. Fui lá. Quando eu cheguei, que eu fui entrando, o Denis começou a me descrever. Quando eu entrei na casa, ele começou a me descrever. Figura perfeita. Foi me descrevendo. Aí eu fiquei e falei assim, talvez esse cara seja do ofício de profeta. Porque isso não parece uma palavra de profecia. Nós vamos ver a diferença de uma coisa para outra. Aí, de repente, chegou uma outra pessoa. Ele começou a descrever, foi descrevendo. Era uma senhora, ela caiu em pranto, porque ele começou a dizer para ela algumas coisas tremendas. E aí eu pensei, acho que eu nunca conheci antes alguém no ofício de profeta. Eu tenho um amigo que ele é considerado profeta, o nome dele é Eric, mora lá no Texas, é muito amigo meu, viaja comigo, e é um homem de Deus. Eu ainda não discerni bem se ele é um profeta no ofício de profeta, ou se ele tem palavra de profecia, mas ele é um bom, seja profeta do ofício, seja palavra de profecia, ele é correto. Aí fui de novo ver o Denis uma outra vez, mesma coisa. Aí eu falei assim, Denis, eu vou te convidar para ir na igreja. No ano de 2005 eu convidei ele para ir na igreja, a gente estava reunindo lá na igreja presbiteriana, a gente estava alugando o salão da igreja presbiteriana ali na Kenton, e o Denis foi lá. E eu disse, Denis, nosso culto vai ser diferente. Nós vamos fazer assim, você vai ficar lá na frente, vou ficar com você, e para que os irmãos não saiam com dúvida, ninguém tenha dúvida, eu vou pedir para todo mundo levantar, e o nosso culto vai ser isso. Você vai dar uma palavra profética para eles. Nós vamos ter o louvor e daí vem isso. Isso só vai ser isso. Aí eu vou ficar com você e vamos pedir para as pessoas levantarem e vir. À medida que as pessoas levantam e vêm, você vai começar a descrever a pessoa. Para que ela saiba que se você pode conhecer o passado, Deus também te fala do futuro. Porque possivelmente você vai dizer coisas relacionadas ao futuro, para que ninguém tenha dúvida. Eu lembro até hoje, o primeiro que se levantou foi o Alcenir. Alcenir é pastor hoje, né? Ele era bem assim, pique, organização, assim, e quando ele levantou, o Denis falou, ê, homem organizado! A igreja inteira caiu no riso, e ele começou a descrever, todos acertou 100%, sem nenhuma margem de erro. O Marcelo esses dias me pediu, eu tinha gravado, tenho ainda gravado, porque eu falei, Denis, e tem mais um negócio, eu vou gravar tudo que você disser. Depois eu vou gravar em CD e dar para cada um que se interessa, a sua parte da profecia. E eu gravei. E aí o pastor Marcelo, que está lá no Nordeste, me ligou esses dias, pastor, eu esqueci um pouquinho daquilo que o pastor Denis me falou em 2005, ele estava chegando à igreja.
Falou, o senhor pode mandar para mim de volta? Eu falei, posso. Mandei para ele. Descobri o arquivo e mandei para ele. Ele profetizou sobre a minha vida. E quer ver uma coisa? Quando ele foi profetizar sobre mim, ele disse assim, João, Deus quer que você levante para ele um exército. Aliste eles, e então você terá filhos em todos os continentes. Deus quer levantá-los rapidamente. Impõe as mãos nele, não os julgue. Alguns que estão no reino, somente por um ano, irão superar os que são mais velhos no reino. Alguns não serão, inclusive, membros da tua organização. África, Ásia, América, Austrália, os continentes. Mesmo que eles não sejam da tua igreja, implante neles o seu DNA espiritual. Aquilo que Deus tem colocado em você, dê a outros. Deus quer que o teu DNA esteja num povo selecionado. Levante a sua própria tribo. Filhos e filhas em todos os continentes. Eles irão impor as mãos e irão levar para frente a missão. 2005, o Denis disse isso para mim. Sabe, desde então, eu já fui em muitos países, sabe? Eu recebi telefonema de gente que nunca me viu, não sabia quem eu era. Deus deu uma visão para o camarada, ele me viu na visão e Deus deu o número do meu telefone para ele. Número do meu telefone. E aí um dia eu recebo um telefonema, sabe? E Deus está cumprindo as coisas. Mas eu estou com urgência, eu preciso que se levante aqui nessa igreja os dons do ministério, para preparar o corpo para o serviço. Temos que começar a andar pelos dons e não pelo que é natural. Temos que começar a andar pelo Espírito. Então, o ofício do profeta ainda existe hoje em dia. Eu conheço um. O Denis e talvez o Eric são os dois únicos que eu conheço hoje. Aqui em Atlanta não conheço ninguém no ofício de profeta. Esse que você pode se levantar a qualquer hora e ir pedir uma palavra e consultar. Esse é o primeiro nível profético. Ele é necessário, ele é para hoje, ele é para a igreja. Mas a confusão é tão grande com relação à profecia, sabe o quê? Que as pessoas não se levantam, que a coisa fica confusa. Os pastores não entendem. Os líderes sufocam. E sabe? Aqueles irmãos que tentam se levantam do jeito errado. Se levantam numa posição errada, pensando que é uma coisa e é outra coisa. Então esse é o primeiro nível. O segundo nível é o do ministério profético, é o nível do dom da profecia. Dom da profecia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Ou 12, 10, desculpe. 1 Coríntios 12, 10. Está dizendo isso. Ok? Vamos ler. Outra operação de milagres, a profecia. A outra profecia. Ok? Vamos para frente. Outro texto. Romanos 12, 6. Vamos lá, João. Aí, Romanos 12, 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dado, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Amados, o dom de profecia é diferente do ministério profético, do dom que a pessoa está sentada como ofício de profeta. A palavra de profecia, Deus dá quando quer, como quer. Não adianta você querer consultar alguém que tenha dom de profecia, se Deus não der, não sai. Deus vai usar a pessoa quando Ele quer. E aí está a primeira grande confusão na igreja. Dom de profecia tem muita gente que tem, mas não entende que é dom de profecia, pensa que é ofício de profeta. E aí tem gente com dom de profecia querendo se assentar na cadeira do profeta. E aí a coisa é confusa. Sabe por quê? Porque a natureza humana, a Bíblia diz que o coração humano é desesperadamente corrupto. Desesperadamente corrupto. Sabe por quê? Porque tem o dom de profecia, e às vezes dão uma profecia aqui, uma profecia ali, e aí sabe o que acontece? As pessoas estão querendo shortcuts, estão querendo um caminho mais rápido para suas vidas, não querem pagar o preço. Então, ao invés de se consagrar, ouvir a Deus, sabe o que a gente quer?
e saber a profecia. Tem uma palavra aí para mim? Tem uma coisa? A gente começa a correr atrás de profeta, procurando gente que tem dom de profecia e não ofício do profeta. E aí a coisa fica complicada. Sabe por quê? Porque a gente começa a imprimir na pessoa uma obrigação dessa pessoa dar uma profecia para a gente. A gente é culpado, a igreja é culpada. Nós somos os culpados, porque nós começamos a buscar alguém que tem palavra de profecia, como se ele tivesse no ministério de profético, como se tivesse no ofício de profeta, que não é a mesma coisa. E aí a pessoa se sente na obrigação de dar. E aí sabe o que começa a acontecer? Aí começa a vir as profecias que não são de Deus. Amados, eu tenho meu escritório ali na frente, do lado esquerdo. Alguns anos aí atrás, eu tive muita gente sentado lá no escritório com a vida destroçada, porque ouviu profecia, creu que era de Deus e foi fazer. E se deu mal. Não tinha nada uma coisa a ver com a outra. Era uma boa intenção. Era uma palavra bonita, gostosa, como aquela que os falsos profetas do Velho Testamento davam. Dá a profecia quando Deus não está se movendo, palavra de profecia quando Deus não está falando, é falsa profecia. Falsa profecia. E sabe, hoje em dia desapareceu uma coisa na igreja chamada temor. Naquele tempo, lá no tempo de Jesus, sabe o que acontecia? E no Velho Testamento, quando era profeta falso, tinha que ser apedrejado. Era apedrejado. E hoje em dia, fica tudo na mesma. Então, olha só, esse ofício de profeta e o ministério profético, o dom da profecia, o ofício do profeta, ele é profeta reconhecido. Mas agora veja o dom da palavra de profecia, que coisa interessante. Vamos aí, estão comigo? 1 Coríntios 14, versículo 1. Encontraram aí? 1 Coríntios 14, 1. Vamos lá, por favor. Aí, segui o amor e procurai com zelos os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Ok? É um dom que você deve querer. Você deve procurar esse dom. Está escrito aí na Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Vamos lá. Porque quem fala em outra língua e vai falando, nós não queremos falar da história das línguas hoje, porque não é esse o caso. Mas o que acontece no próximo versículo 3? Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Eu duvido que alguém saia do seu lugar e vá num profeta para buscar uma exortação. De jeito nenhum. Mas essa é uma das coisas que o profeta tem. Inclusive o dom de profecia, porque aqui é o dom de profecia. Ele se revela para exortar, para aconselhar, sabe? Mas a gente não quer isso, né? Quem vai fazer isso? E aí então, veja o versículo 24 do capítulo 14 ainda. Vai no versículo 24. Olha que coisa interessante. Mas se todos profetizarem, e algum incrédulo ou indouto, e isso aí está também no terceiro nível, que nós vamos ver depois, por todos se entrar um incrédulo ou indouto, por todos é convencido e por todos é julgado. Sabe, o dom da profecia tem uma coisa que quer fazer também. Sabe o que ele faz? Julgar. Está escrito aí. Por todos é convencido e é julgado. Eu fui lá esperando uma palavra de Deus e a pessoa começou a me julgar. Certinho. Se é profeta, começou a julgar. Se era uma palavra de profecia, começou a julgar. Está correto? Eu fui lá, mas a pessoa queria me convencer. Se é uma palavra profética, está certinho. É para convencer. Está escrito aí. Amém? Agora vamos para frente um pouquinho. Nesse nível, o dom funciona pela fé. Romanos 12, 6. Vai lá para Romanos 12, 6. No nível do ofício de profeta, não é pela fé. Gente, vocês acham que quando eu ensino pela fé? Nunca. Os que têm dom de evangelista aqui, evangelizam pela fé? Nunca. Nunca. Mas esse dom, o dom da palavra profética, precisa ser exercido pela fé. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça de Deus que nos foi dado, se
é profecia, seja ela segundo a medida da fé. O ofício de profeta não precisa da medida da fé. É como o dom de mestre. Eu não preciso da medida da fé para ensinar. Eu preciso para ter revelação, eu preciso para ter iluminação na minha mente, mas não, irmãos, agora eu vou ensinar vocês aqui pela fé. Só Jesus sabe o que vai acontecer. Não, eu tenho que ensinar vocês pelo conhecimento da palavra, o que está escrito, como está escrito, para que está escrito. Esse é o ensino. Então, seja segundo a medida da fé, ok? Aí que está. Às vezes, a gente está operando bem na fé. Mas e se você vem falar comigo e eu tenho o dom de palavra profética, mas eu não estou no ofício de profeta, não tenho esse dom de ofício de profeta, mas eu tenho o dom de palavra profética. Que tal se você vem falar comigo e nesse dia a operação da fé na minha vida, está lá embaixo? Porque nós somos assim, ou não somos? Claro, é a vida nossa, nós somos assim. Aí a coisa fica confusa. Por isso que a palavra da profecia, presta atenção, você não busca. Você não pode buscar em mim. Eu tenho de vez em quando algumas palavras proféticas. Não cometa o erro de vir pedir para mim uma palavra profética. Porque para isso eu teria que estar no ofício de profeta. Sabe por quê? Porque quem tem o dom de palavra profética, ele vai profetizar quando Deus se manifesta. Agora, você quer ensino? Vinde a mim. Vem a mim que eu ensino. E tem mais, eu fico horas ensinando. Não fico chateado. Eu aguento tempo. Entenderam? Agora veja uma outra coisa, que é um negócio tremendo. Veja lá, 1 Coríntios 14, 29. Vamos lá? O que diz aí? Os profetas falem 2 ou 3, e os outros... fala comigo. Os outros... A palavra profética precisa ser julgada. E porque as pessoas não têm, às vezes, maturidade para julgar, recebem, engolem e se dão mal. Ela precisa ser julgada. Irmãos, vocês estão entendendo a palavra que está saindo da minha boca? Isso é de Deus para vocês. Gente, isso é de Deus para você. Se você cometeu o erro de alguém que tem palavra profética e Deus usa, e às vezes está na igreja, Deus usa, e você ir lá pedir uma palavra profética, você vai por sua conta, porque ensinado está. Você vai por sua conta, está ensinado que você pode fazer isso com quem tem ofício de profeta, mas o dom da palavra profética só se manifesta quando o Espírito Santo quer que se manifeste. Se você procurar, vai acabar arranjando pela cabeça, e vai ficar mal. Pode ser que o Espírito Santo se manifesta, mas não tem garantia. Outra coisa, tem que ser julgado. Está escrito aí na palavra. 1 João 4, 1 a 3. Amados, vamos lá? Vamos ver? Todo mundo junto. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Você tem que provar o espírito de quem está te dando a palavra profética. Está escrito aí. Tem que provar. Ok? Provar. Porque pode ser um espírito falso. E sabe quando é um espírito falso? É quando Deus não está falando. Aí é igual Pedro. Jesus pergunta lá em Mateus 16... Quem diz o povo que eu sou? João Batista. E vocês? E o Pedro diz assim, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. A Bíblia diz que Jesus respondeu, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi revelação do meu Pai. Aí daqui a pouco Jesus dá as chaves para ele, e ele fica animado com as chaves do reino, tem as chaves do reino, e aí Jesus diz, tá bom, então eu vou morrer e tal, ressuscitar, tá? Aí ele falou, peraí, eu já tenho as chaves, eu tenho direito de falar nesse negócio. Pega Jesus, põe do lado e diz, não, Senhor, de modo nenhum vai te acontecer. Jesus diz, arreda-te de mim, Satanás. Uau! Prova o Espírito. Da onde vem essa palavra? Tremendo isso, hein? Tremendo. Vamos lá, qual que é o próximo versículo aí? Já lemos? 1, 2, 3? Não, vai lá. 3. 2. Nisto conheceis
Espírito de Deus. Todo que confessa que Jesus é o Senhor, que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. Vamos lá. E todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que há de vir e agora já está no mundo. Gente, o espírito do anticristo, sabe quando foi escrito isso aí? Quase 2000 anos atrás. Naquele tempo já estava no mundo. Imagine agora. Imagine a ação do espírito do anticristo agora. Como é que está? Agora veja outra coisa. O espírito do profeta está falando do nível de ministério profético. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Se eu tenho palavra de profecia, se eu não sou um profeta no ofício de profeta, eu tenho palavra de profecia, que é o meu dom, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. O que isso quer dizer? Que quem que comanda o negócio? Senão não está sujeito. É a pessoa. E amados, aí está o problema. Porque, gente, se eu tenho o dom de palavra profética e o Espírito está sujeito a mim, ai, 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 ai. E o pessoal vem, e o pessoal quer, e se eu não disser, será que eu vou ser menos espiritual? Vão começar a dizer que eu não tenho esse dom. Então uma coisa vai levando a outra, por causa do condicionamento que está escrito aí na palavra. Então o dom de palavra profética, amados, é perigoso. Porque primeiro, ele não se manifesta quando você quer. Segundo, você tem o domínio sobre a coisa. Você pode ir dizendo o que não é para dizer. Ok? Entenderam isso? Vamos lá, vamos para frente. Não se pode profetizar doutrina diferente. Amados, cada vez que uma pessoa vem profetizando doutrina, é um negócio muito doido. A pessoa dá-lhe uma palavra profética e tal, e ela está se manifestando como se fosse palavra de profecia. Mas ela está dando uma doutrina. E ela pensa então, não, eu estou fazendo isso como profeta. Não nesse nível. No próximo nível, isso é possível e é de Deus e tem que fazer. Mas nesse nível, no segundo nível, não pode fazer. Se fizer, danou. Porque as profecias do ensino já estão todas na palavra. Todas escritas. Você não pode profetizar uma coisa. Principalmente se disser diferente. Cadê o texto? Porque a profecia, vamos lá. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Você estava me ouvindo dizer que não é quando a gente quer. O que está escrito aí? A profecia nunca foi produzida por vontade de homens. Não sou eu, a menos que eu esteja no ofício de profeta. Mas no nível de palavra profética, que é o dom que nós estamos falando, o nível que nós estamos falando, não é produzido quando eu quero. Não é. Por isso, não se pode ser buscado. Ele vem. Se Deus achar que você precisa de uma palavra profética, Deus levanta alguém e te dá. Se não achar e você sair caçando, pode ter um encontro com o espírito do anticristo. É o que diz a Bíblia. Entenderam? Difícil isso. Ok? Então se profetiza uma doutrina diferente. Vamos lá, próximo versículo. Não, 2 João capítulo 1, versículo 10. Desculpe. Aí. Se alguém vem ter convosco e não traz esse ensino, não o recebais, nem tampouco o saudeis. Se você ler o texto todo, você vai ver que está falando do assunto que a gente está falando. E se ele disser, se vem e dá um outro negócio diferente, pode parar. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Amém? Agora outro nível. Nós já falamos do ministério do ofício profético. Vocês entenderam o ministério do ofício profético? Eu não tenho. Eu não sou esse cara. Mas eu conheço um que profetizou sobre a minha vida. O nome dele é Denis Muanza. Esse eu conheço sem
restrições. Aqui, não conheço outro. O mais perto que eu conheço é o meu amigo Eric, que já viajou comigo. É um moreno alto. Talvez vou convidar ele para vir aqui. Um irmão abençoado. Já viajamos muito juntos. E eu nunca vi cair por terra uma palavra dele. Agora, olha só. O terceiro nível, o segundo nível é o do palavra profética. Esse não pode ser consultado. Então, irmãos, tem muita gente que tem palavra profética. Pare de consultar. Você vai arrumar para a sua cabeça. Para. E sabe qual que é outro problema? É que às vezes as pessoas vêm e eu dou uma palavra. E aí a pessoa está... O pastor João me deu uma palavra. Aí lá vem o irmãozinho e fala, pastor João, a palavra que o senhor deu, tem uma palavra para mim? Aí começa a consultar. E o Espírito não vai se mover. Não vai. E o terceiro nível. Esse nível profético é da igreja. Diga assim, o terceiro nível, eu estou nele. Eu posso não ser profeta do ofício. Eu posso não ter palavra de profecia. Mas no terceiro nível, eu estou. Que nível é esse que você está? E irmãos, esse nível nós temos que operar e temos que operar com força. O primeiro nível é o nível profético da aplicação da palavra de Deus. Presta atenção. Toda a palavra de Deus dita na Bíblia, que ainda não aconteceu, é profecia. Vocês estão ouvindo? Toda a palavra de Deus dita na Bíblia, que ainda não aconteceu, é profecia. Por exemplo, aquele pessoal que está lá do lado da sua casa, o seu vizinho, que ainda não conhece Jesus, se você for falar para ele, sabe em que qualidade você chega? Também de profeta. Pode chegar como evangelista, pode ensinar, mas você chega também como profeta, porque você chega para falar para ele que Jesus é o único Senhor, Salvador, que Jesus pode salvar, que ele pode ser abençoado. Você chega, sabe o que você está falando para ele? Ele não tem nada disso ainda, você está profetizando. Nesse nível profético, quando você pega a Bíblia e você começa a aplicar o que a Bíblia diz, uau! Você está profetizando. E sabe, se você aplicar e o Espírito Santo se mover e a pessoa nascer de novo, se cumpriu a profecia. Se cumpriu a profecia. E não só para nascer de novo, em todas as áreas da vida cristã. Não é só para gente se converter, não. Em todas as áreas da vida cristã. Alguma coisa que Deus tem para mim, mas que ainda não chegou em mim. Ou que eu ainda não tomei posse. Sabe com que isso está ligado? Isso está ligado com aquilo que a Bíblia diz, que tudo aquilo que você ligar aqui na terra, será ligado no céu. Então tudo que é verdade no céu, e toda a palavra de Deus, essa Bíblia aqui inteirinha, e muito mais, segundo João, lá do Apocalipse, se fosse deixar escrito tudo, não caberia os livros. Enchia o mundo de livro, de tudo. Então, e muito mais, tudo isso está decidido no céu. Agora você vai estar profetizando quando alguma dessas coisas que está decidido no céu, você trouxer para a terra. Sabe o que foi que aconteceu? Você profetizou. Isso é esse nível profético que nós estamos falando. É o nível profético da igreja. É a aplicação da palavra de Deus. Amém? Então, esse nível profético pertence à igreja toda. Veja o que diz Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Vamos lá? Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem. Qual é a palavra da profecia que está dizendo aí? É a sua Bíblia. Não é só o livro do Apocalipse. É as palavras que estão escritas. Ok? Vamos aí para o próximo versículo do nosso esboço aí. 19, versículo 19, do capítulo 1 ainda. Escreve, pois, as coisas que tem visto, as que são e as que hão de suceder. Então veja, nesse terceiro nível profético, está as coisas que você viu, que é de agora, está as coisas que já foram, e está as coisas que vão ser. Passado, presente e futuro. Qual é uma coisa que já está no passado com respeito à profecia? A morte de Jesus. Se você falar para a pessoa
que ela morreu por ela. E se você disser que ela morreu para ser o Salvador, sabe o que você está profetizando? Se a pessoa não for cristã ainda, você está profetizando essa palavra. E já foi do passado. Você está fazendo o que estava no passado, mas que na vida dela ainda não aconteceu, ser uma profecia. Você está trazendo essa profecia. As que são, as de agora, cada vez que a gente lê coisas para nós aqui na Bíblia, agora, as bênçãos, como aquelas bênçãos que estão no Deuteronômio 28. Sabe o que é que a gente está dizendo? Nós estamos falando das coisas que Deus já determinou, que são para você. São para você, agora. Mas o que tem que fazer? Você tem que trazer do céu para a terra. Agora eu quero que vocês vão comigo no Deuteronômio 28, que eu quero mostrar uma coisinha para vocês sobre esse nível profético que eu estou falando aí. Deuteronômio. Aqui, ó. Até ia pedir para a gente cantar essa música hoje. É um amigo meu que canta, o Nani. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer. Veja aí, ó. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Como é que começa essa palavra? Se. Eu lembro até hoje, muitos anos atrás, eu ouvi uma pregação do Caio Fábio, que hoje está mais ou menos por aí, né? Não tão aceito. E a pregação era uma bomba chamada C. Porque o C é uma bomba. Então, olha, esse nível do ministério profético, ele tem pré-requisito. A palavra da profecia não tem, o ofício do profeta não tem. Mas esse nível da palavra de Deus acontecer na sua vida, ele tem pré-requisito. Diga assim, comigo, o nível em que eu estou tem pré-requisito. Qual é o pré-requisito? Se atentamente ouvires a voz de Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará. Isso vem depois do se. Entenderam? Então, quando você profetiza para as pessoas, você tem que pôr o se. Está dizendo, olha, essa é a intenção de Deus para você. Deus quer fazer isso com você. Deus, essa é a declaração de Deus. Lembra do que nós dissemos que profecia não é previsão, é declaração? Você pode chegar para a pessoa e dizer assim, ó, está declarado sobre você. Deixa eu ler a declaração. E agora eu vou ler a declaração sobre a sua vida. Veja lá, capítulo 28. Diz assim, bendito serás tu na cidade e bendito no campo. Bendito o fruto do teu ventre. Isso é uma palavra profética para a minha vida, para a tua vida. E aí você vai dizendo. Então esse é o nível desse terceiro nível. Esses são os requisitos do terceiro nível. A Bíblia é a regra de fé e prática. Nesse nível há pré-requisito. Se. Porque se você tiver a regra de fé só como regra, se foi só como regra, só como conhecimento intelectual, não funciona. Você tem que se mover nele, tem um C, ok? Vamos para frente. Jesus é a palavra de Deus, é o testemunho, Jesus é o espírito da profecia. Capítulo 19, veja isso aí, que coisa interessante. Vamos lá, capítulo 19 de Apocalipse, versículo 10. Vamos aí, vamos lá ler todo mundo junto? Olha no telão, para ler a mesma versão. Então me lancei aos seus pés, para adorá-lo. Esse era um anjo. E ele me disse, não faças tal coisa. Sou conservo teu e de teus irmãos. Quem tem o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Hey! O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Gente, tem gente adorando o profeta. Aí era um anjo que o João queria adorar. Era tão majestoso esse anjo, que o João caiu no conto do vigário. Queria adorar. Ele falou, não, eu sou conservo teu. Ele diz, adora a Deus, a Jesus.
O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E qual é o testemunho de Jesus? Gente, o testemunho de Jesus é essa palavra inteira. Esse é o testemunho de Jesus. Esta palavra inteira, que é para você, que é para mim. Essa palavra inteira é o testemunho de Jesus. Amém? Então nós temos que passar pela palavra de Deus. Nós temos que ser como aqueles cristãos que está escrito na Bíblia, crentes de Bereia. Sabe como é que eram os crentes de Bereia? Se levantava alguém, começava a ensinar, eles falavam, não, um momentinho aí, vamos ver? É isso aí mesmo. Não, pera aí. Entenderam? Os crentes de Bereia. E a Bíblia diz que eles eram mais, tem uma palavra que diz lá que me impressionou muito, eles eram mais, não é justos, não é? Tem uma palavra muito interessante. Acha esse texto e leia lá. Essa palavra é tremenda. Então nós temos que examinar. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tiago 1:22. Gente, a palavra de Deus é para ser... Olha aqui para mim. Eu estou sentindo que Deus está dizendo isso para você agora. Tá? Isso é uma profecia bíblica que eu estou liberando para vocês nesse nível. Sabe o que acontece com você e mim e comigo? Eu vou dizer o que acontece. Nós somos dados a ler a palavra e tudo que exige de nós, a gente aceita facilmente. Mas as coisas que diz que são nosso direito, a gente tem dificuldade de aceitar. Então, tem que se tornar praticante da palavra. O que quer dizer isso em outras palavras? Você tem que aceitar o que está dito. Tem que parar com esse sentimento de inferioridade. Tem que parar com esse sentimento de, mas eu acho que não é. Como não? Um preço foi pago. A morte de Jesus foi pago. E agora como é que eu posso dizer, não, mas eu acho que eu não sou digno? Como? Claro que não é. Por isso Jesus morreu. Ele é digno. Mas agora você tem que entrar naquilo que ele disse. Porque senão você está tornando ele indigno. Porque ele morreu para que fosse assim. E você não está ajudando em nada, não está dizendo, não está deixando que seja. Então, tornai-vos praticantes da palavra. E eu quero concluir essa palavra com vocês. Mais nobres, essa é a palavra. Diz aí que eles eram mais nobres. Quanto? Atos 17:10. Os crentes de Bereia eram mais nobres. Você quer se tornar nobre? Quer entrar na nobreza? Começa a checar tudo que é dito. Tudo que é falado, começa a checar. Não é pecado, é mandamento bíblico checar. Mandamento bíblico checar. Entenderam? Então vamos aqui fazer um resumo, vamos terminar, porque hoje é dia de almoço e a coisa... Ai, Jesus. Os níveis do ministério profético. O primeiro nível é o ofício do profeta. O que é o ofício do profeta? É como o ofício do evangelista. Ele é evangelista onde estiver. O que é o ofício do profeta? É como o dom de mestre. É como o dom de pastor. Aonde ele estiver, ele é. Ok? Esse camarada é para ser consultado a qualquer hora. Segundo nível, é o dom da profecia. O dom da profecia, quando é que se manifesta? Quando Deus quer. Só quando Deus quer. Ok? Terceiro nível, é o ministério profético da aplicação da palavra de Deus. Isso é profecia. Gente, nesse sentido, Paulo estava dizendo lá em Coríntios, todos, eu quisera que todos profetizais. Todos. Então, ele diz, quero que todo mundo fale em língua, porém, muito mais que profetizeis. E tem mais. Ali faz uma escala de dons. Ele diz, porque o que profetiza é superior ao que fala em outra língua. A não ser que alguém interprete. Porque se eu estiver falando aqui numa língua, na língua de 1 Coríntios 14, que não é a de Atos 2. A de Atos 2 era a língua das nações. 1 Coríntios 14 é uma língua que ninguém entende. Fala em mistério. E não fala para homens, fala para Deus. Se eu estiver aqui falando nessa língua... E se levantar ali o Pablo e começar a profetizar, sabe o que é começar a traduzir o dom de interpretação? Sabe o que essa língua que eu estou falando vira? Profecia. Porque ela se torna para a igreja.
Aí Deus levantou. Então ela fica no dom de palavra de profecia para a igreja. Então esses são os 3 níveis. E veja a conclusão. Por causa da profecia ser a palavra de Deus, e Jesus é a palavra de Deus, todos os cristãos temos um chamado profético. Se não tiver como ofício de profeta, poderá ter como dom de profecia. Se não tiver como dom de profecia, certamente temos no 3º nível. Todos nós. Se levante. Você está instruído sobre profecia. Eu considero que você sabe das coisas, você sabe como se mover. Se Deus tem para você um dom de palavra de profecia, você tem que começar a se mover. Se Deus tem para você ofício de profeta, deixa eu te dizer, estamos desesperadamente necessitando de você. Agora, principalmente no 3º nível que você tem, nós estamos desesperadamente necessitando que você se mova. Começa a pegar essa palavra de Deus e começa a levar para as pessoas. Começa a falar a palavra de Deus para elas. Amém?